Olá, tudo bem? Boa tarde, muito boa tarde para você que consegue estar ao vivo aqui com a gente nessa live muito especial. Ou bom dia, boa noite para você que está pegando esse nosso bate-papo em algum outro horário. Muito obrigada por estarmos juntos. Se você ainda não me conhece, meu nome é Karine Tedros, eu sou aqui do Núcleo Tândava e com muita alegria estarei eu e Nídia, que daqui a pouco entra aqui com a gente, para a primeira live especial desse mês, o mês do Setembro Amarelo, o mês de prevenção ao suicídio. Tão importante esse assunto que a gente vem falando nos últimos 2 anos aqui nesse nosso espaço do Núcleo Tândava durante a pandemia, né? O pior da pandemia, pois estamos ainda em pandemia. Começamos os nossos bate-papos sobre esse assunto, trazendo essa consciência para a gente em primeiro lugar e aprendendo muito com isso. E esse ano não poderia ser diferente, então nós teremos aqui algumas lives, alguns bate-papos com pessoas muito especiais. E essa é a primeira que estarei aqui com a Nídia e ela vai trazer esse olhar da astrologia e a saúde mental tão importante que a gente precisa falar, aprender de forma incansável. Então, se você está aqui, muito obrigada por estarmos juntos. Espero que você se divirta tanto quanto eu. Tenho certeza que eu vou me divertir, vou aprender. Tenho certeza que já está sendo especial quando a gente se reúne para um assunto em que a gente abre o nosso coração. É maravilhoso que a gente aprende o tempo inteiro. Então, sem delongas, deixa eu colocar a Nídia aqui. Espera só um pouquinho. Já estou vendo você aqui, Ní. Espera aí. Você sabe que de Instagram eu sei pouco. E, gente, vamos todos ter muita paciência aqui com o Instagram. Tem dias que funciona, tem dias que não funciona. Boa tarde para quem está entrando. Ai, que gostoso ver todo mundo aqui. Boa tarde, gente. Boa tarde, Boa Ni. tarde, boa Tudo tarde, Cá. Boa tarde bem? para todo mundo. Boa tarde, que alegria, gente. Tô vendo o pessoal Que entrar, que bom. já passou muito rapidinho, eu não consigo acompanhar, viu, gente? Meu olho aqui não acompanha rapidinho, mas estou muito feliz. Muito Que feliz bom, de estar também aqui. estou. Que bom, Ni, que bom. Tinha que abrir, né, essa nossa temporada aqui de mais um Sim, Setembro Amarelo, né? Que lindo, sim, que lindo. sim, com certeza. É um assunto que me toca tanto, imagino para você também, então é muito bom poder estar aqui. Muito bom, muito bom. E é muito interessante, né, Ni, que sem pretensão nenhuma, deixa eu só dar uma melhorada aqui na minha imagem, pronto. Sem pretensão nenhuma, a gente começou lá em 2020, né? Nas Sim. nossas. Ah, oi, Cá, tudo bem? Muito feliz de ver você também, que saudade de você. A gente começou aqui nos nossos bate-papos, aprendendo, e uma coisa vai puxando a outra. Quanto que a Sim, gente vem aprendendo com esse assunto e com outros relacionados à saúde mental. Que coisa assim, é maravilhoso, é intenso, né? sim, E com certeza. incansável. Como a gente tem que falar e falar e falar, aprender. De vez em quando até fico assim pensando, será que a gente já não falou demais? Aí vem uma vozinha dentro de mim e falou assim, não, você não falou nada e nem aprendeu nada ainda. É um processo longo. É longo mesmo. Então, a gente está muito feliz de estar aqui, gente, muito mesmo. Que bom que a gente tem hoje essa oportunidade de falar, de aprender, de escutar, de sentir e trazer Sim, assuntos diferentes, né? Como que a astrologia, que para mim está sendo encantador, pode nos ajudar nesse processo. É lindo, sim, lindo, é lindo. lindo. E a Nídia aqui, vocês sabem, né? Com todo o carinho e amor e luz dela, ela vai nos conduzir por esse caminho. Ai, Ní, tô aqui para te ouvir, para aprender. Já tô em outro lugar, já tô em outro lugar. Tenho certeza que já tô Que em outro bom, lugar. que bom. Ah, Muito deixa eu só, obrigada a todos. só dar, Pode falar. desculpa, perdão. Pessoal, se vocês tiverem perguntas, eu vou ficar prestando atenção enquanto a Nídia vai conversando aqui com a gente. Aí eu vou anotando aqui as perguntas ou eu volto. Fiquem muito à vontade, tá bom? Para perguntar, para compartilhar. Depois, se vocês quiserem Sim, chamar a gente também, fiquem muito à vontade. Esse é o nosso momento, é o nosso espaço. sim.
Com certeza. E até pedir, quem tá aí quiser, separem seus mapas, porque com o mapa na mão vai ficar Boa, mais fácil. Então, boa, peguem seus mapas, se vocês tiverem eles aí por perto, porque eu vou falar de alguns pontos que podem ajudar. E antes de entrar na questão do mapa, eu já queria responder uma pergunta que foi feita pela caixinha de perguntas, que acho que é uma boa para abrir essa nossa conversa de hoje. Caricle, você não tem. Tenta depois, então, como essa live vai ficar gravada, você abrir um site gratuito como astro.com, Personare, aí você pode fazer seu mapa gratuitamente, né? Ter a imagem do seu mapa. Teve uma pergunta que é o seguinte: como podemos melhorar nossa saúde mental através da astrologia? Que é justamente o tema da live de hoje. Em primeiro lugar, a astrologia é uma ferramenta de autoconhecimento. É um dos caminhos que a gente usa para se conhecer. Então, é por isso que ela nos ajuda, né, a entender questões de saúde mental, porque a gente pode olhar o nosso mapa astrológico com viés psíquico. Então, a gente pode ver questões emocionais, mentais, dificuldades, padrões de comportamento, graças ao mapa. Então, é aí que ela pode nos ajudar, né? Não tem uma fórmula pronta, assim, por exemplo, para signos, né? Cada um tem suas particularidades. Hoje eu vou falar de alguns pontos que podem ser desafiadores, mas quanto mais você conhece o seu mapa, você entende onde pega, né? Onde que é o calo ali, e aí fica mais fácil de você buscar ajuda, que esse é o que eu vou deixar muito claro hoje aqui. Tem questões que a gente precisa mesmo de respaldo, de ajuda por várias maneiras, né? Então, já respondendo essa pergunta, por isso que o conhecimento do mapa é tão legal, né? Fazer uma leitura ajuda muito por conta disso, né? E mesmo e depois por conta própria, vendo, nossa, o que que é isso, sei lá, lua na casa tal, o que que isso significa, né? Então, é sempre muito rico mesmo, porque a gente vai se conhecendo, né? que é a linda surpresa que eu tenho a cada leitura que a Nídia faz, a cada live, a cada bate-papo, que eu olho meu mapa e falo, uau, como que a Nídia sabe tudo isso? Ou como, nossa, como eu tenho que aprender ainda tudo isso? Que lindo, Sim. que lindo. Exatamente, exatamente. E eu queria começar por um ponto que mesmo quem não tem o mapa talvez saiba disso, que é a nossa lua, né? Então a gente sabe o nosso signo, que seria o nosso sol, o signo que a gente nasceu, e o signo da lua, né? Acho que muita gente aí sabe. E eu queria começar por isso, porque a lua, entre outras coisas, ela representa o nosso mundo emocional, né? Como a gente lida com o que acontece com a gente, as nossas reações automáticas, as nossas memórias, né? Desde lá de trás, né? Padrões familiares, enfim, toda essa bagagem que a gente tem e como a gente vai reagir emocionalmente está na Lua. E aí que eu diria que é o primeiro ponto para a gente conhecer, para entender mais a nossa saúde mental e entender alguns padrões, por que que de repente a gente tem tanta dificuldade com alguma coisa que outras pessoas não têm, né? E eu vou começar com alguns signos que podem ser mais desafiadores para a Lua, né? É claro que assim, eu vou falar aqui coisas no geral, depende muito do mapa de cada um, porque o mapa é único, né? Ele tem todo o universo de configurações. Mas no geral, quem tem a Lua em signos de água, ou seja, Lua em Câncer, Lua em Escorpião e Lua em Peixes, já tende a ser uma pessoa bem mais sensível, né, que vai sentir as emoções com bastante intensidade e que justamente por isso pode estar mais propensa, mais vulnerável para ter desequilíbrios, né? Seja de depressão, de ansiedade, enfim, uma série de questões, de dificuldades. Então, esse é o primeiro ponto, mas é claro que não quer dizer que todo mundo que tem a Lua nesses signos vai ter esses desafios. Já é um passo para a gente prestar atenção numa sensibilidade. Então, eu falo isso principalmente para quem é mãe aqui, quem é pai e tem filhos. Veja o mapa dos seus filhos, porque isso também é muito legal para a gente entender como a gente pode ajudar, né? Então, olhar o signo que está a Lua, e aí veja no seu mapa se perto da Lua tem algum planeta assim bem próximo, que a gente chama de conjunção.
porque isso diz muito da qualidade de como a gente lida com as emoções, né? E existem alguns planetas que são bastante desafiadores nesse posicionamento junto com a Lua. O mais desafiador deles é Plutão. E eu conheço, acho que porque eu sou muito sensível a isso, várias pessoas que eu leio o mapa, pessoas da minha família, têm essa configuração. Quando esses dois estão juntos, não é um castigo, tá, gente? Não é uma coisa assim, ai meu A Deus, gente já pensa coisa ruim, né, socorro. Ni? A gente tem uma mente Não é programada para coisa isso. ruim, né? Não é uma coisa ruim, mas quer dizer que, assim, uma das suas maiores missões aqui é trabalhar suas emoções. É um dos grandes focos. Então, aí, ó, vai exigir o quê? Trabalho, né? Entendi. Conhecimento, terapia, porque, assim, é uma sensibilidade muito exacerbada e uma tendência muito, muito grande a sentir um vazio no peito. É como se tivesse um buraco negro no peito. Então, pessoas podem ter problemas de depressão profunda, enfim, questões psíquicas muito, muito delicadas. E qual que é a dica, né? Porque hoje a gente está aqui também para entender como ajudar nesses casos. Se você tem o planeta Plutão junto da sua Lua, ou então ele está, a gente chama em algum aspecto, você consegue ver no mapa, difícil, sai uma linha vermelha que liga esses dois planetas, né, a Lua e Plutão, indica que você tem esse desafio. Vão existir muitos medos, muitos, muitos medos, inseguranças e, no fundo disso tudo, uma raiva e um impulso até violento, muito forte. Que aí é difícil de lidar, né? Muita gente não sabe como lidar com isso, então abafa, né? E acaba ficando uma tristeza muito profunda. Então, para essas pessoas que o Plutão está ali perto da Lua, está conversando, está meio estranhando a Lua, aprendam a expressar a raiva, colocar isso para fora de uma forma construtiva. Pode ser através da arte, por exemplo, da música, cantando, dançando, fazendo uma arte marcial, alguma atividade física, enfim. Cada um vai encontrar uma maneira melhor. Em terapia, né? Mas essa questão de expressar isso que está aí, porque quanto mais a gente abafa, mais é tipo uma panela de pressão, né? Uma hora aquilo lá estoura, né? E assim, eu tô falando, assim, parece uma coisa, é fácil, é só canalizar. É um processo, gente, é difícil, não é uma coisa assim, são tentativas, né? Inclusive, quem tiver aí, quiser compartilhar, fica à vontade, pode colocar nos comentários. É um grande desafio, né? Porque, como eu disse, no fundo, tem algo assim de uma raiva da gente querer controlar as coisas. Então, isso pode até gerar tensão, pode gerar, né, assim, uma paralisação. Por isso que eu diria que é uma das configurações que exigem mais cuidado e carinho. Então, se você tem filhos que têm essa configuração, essa criança vai precisar de muito acolhimento e dela se entender, né, para ver como que ela nomeia o que ela está sentindo, como é que ela expressa o que ela está sentindo, né? Então, primeiro de tudo, eu diria que é o ponto assim mais sensível e que a gente precisa entender que assim vai precisar provavelmente de uma ajuda de psicoterapia, de medicação em alguns momentos, de atividade física, sabe? É o conjunto, né, que vai ajudar. Sim. Porque E pode ser que muitas vezes a configuração seja exatamente essa que você falou, né? Esses signos que têm uma maior sensibilidade, mais Plutão aí pertinho. Quer dizer, aí é maior atenção, maior acolhimento, compreensão, tentar ajudar, né? Sim, pode ser que seja indivíduo, pode exatamente. ser sozinho, pode ser que seja o combo, né, Ni? O combo. E aí, até falar para quem tem isso no mapa, não sinta que isso é uma punição, não sinta que isso é um fardo, é um castigo, isso é um foco de aprendizado, né? E às vezes a gente pode se comparar, porque, por exemplo, vamos supor, alguém que não tem essa coisa mais densa no mapa, fala assim para outra pessoa que tá mal, mas é só você mudar seu pensamento, não fica assim, sei lá, né? Uma hipótese. A outra pessoa que tem, sei lá, uma lua com Plutão vai se achar a pior dos indivíduos, vai falar, nossa, eu não consigo. Mas é que são realidades diferentes, então não dá para você se comparar.
e não tem nenhum problema em pedir ajuda, né? Isso é muito importante, assim, queria frisar. Um outro planeta, que também, esse é no meu caso, que é o planeta Netuno, eu acho que você também, Carla, ele está pertinho da sua Lua. O planeta Netuno, ele fala da nossa conexão com o divino, então ele tem uma questão muito espiritual, né, da transcendência, e também fala do nosso inconsciente, dos nossos sonhos, do que a gente fantasia, né? Mas se você tem ele pertinho da sua Lua, ou então ele numa relação difícil com a sua Lua, pode ser que você seja uma pessoa que seja muito, muito sensível à energia ao seu redor. Pode ser uma esponja, né? Porque você tá com as anteninhas aí super ligadas. Pode chegar num lugar assim e falar, nossa, eu tô exausta, nem sei por quê, isso aqui nem é meu, né? Assim, de se envolver com questões de outras pessoas, isso te drena muito. E também de projetar, imaginar situações que são muito diferentes da realidade. E aí vem aquele baque, quando a realidade vem, né? Isso pode trazer muita confusão, muita ansiedade. É um planeta que ele traz, assim, uma névoa. Então, pode atrapalhar o nosso sono, pode trazer insônia, pode trazer, enfim, distúrbios do sono, né? Então, além da questão espiritual, que nesse caso é fundamental ser trabalhada, né, assim, práticas como a meditação, enfim, e o que você puder receber reiki, fazer oração. Além disso, você se ver um pouco na realidade, colocar os pés no chão, né? Porque tem uma tendência a ficar ali no mundo, no céu ali, você querer fugir, inclusive, falar, nossa, o que eu tô fazendo aqui na Terra? Tá tudo tão difícil. Viajando, né? Não é meu lugar esse lugar. Socorro, me leva, cadê a nave aí? Me leva. Bem isso. Isso pode ser muito desgastante, muito confuso, porque tem horas que a gente não sabe o que fazer, né? Que fala, nossa, eu não sou desse mundo. Então, práticas onde você sinta seus pés no chão, nessa parte de atividade física é muito legal. Muito, muito legal. Alguma coisa que exige uma disciplina, né? E também através da arte, que é uma outra forma da gente canalizar essa sensibilidade toda para uma coisa bem positiva, né? Que vai alimentar a gente. Então, isso pode ser bem, bem legal mesmo. Nossa, você trouxe informações tão legais para mim agora, porque olha só o yoga. O yoga é arte, o yoga é espiritual. Sim. E o yoga me coloca no chão. É perfeito, cara, é perfeito. Que demais isso! Olha, universo, ainda bem que eu ouvi o universo. Não, exatamente, tem tudo a ver. Nunca duvide de um amigo, gente. Seu amigo vai te levar para um bom caminho se for um bom amigo. Que bom. Isso é muito bom. E a gente, daqui a pouco, que eu lembro um pouco do seu mapa, tem muitas coisas que se sobrepõem, assim, a yoga e a meditação são para você mesmo. Aquela bagunça. Não tem jeito, é isso mesmo. Um outro planeta que pode mexer muito com a nossa saúde mental é Saturno. Quem tem Saturno e Lua, como eu falei, tanto juntinhos quanto com algum diálogo complicado, Saturno tem uma tendência muito forte à melancolia, ao isolamento, a uma certa rigidez, de se apegar muito ao passado e ficar fechado aquilo, né, um certo rancor, e de não se abrir para coisas novas e ficar se isolando mesmo, a tendência é bastante depressiva. Então, um trabalho de primeiro de tudo, olha como o corpo ajuda. Quem tem essa configuração, fazer muitos alongamentos para ir mostrando para o corpo a flexibilidade, a expansão, né? Então, fazer atividades que promovam alongamentos, porque a rigidez também vem para o corpo. Né? Porque acaba sendo... O que está acontecendo aqui, né? Exatamente, é um reflexo, né? Então, essa é a primeira coisa. E você buscar coisas na vida, atividades que acendam a sua fé, né? Porque Saturno tende a ser meio carrancudo. Então a gente precisa dar uns sorrisos aí, trazer um pouquinho de alegria, né? Fazendo coisas que te tragam um sorriso no rosto. Pode ser
adotar um cachorrinho, um gatinho e ficar naquele amor, naquele carinho, enfim. Pequenas coisas que você pode fazer para aliviar um pouco essa rigidez, essa melancolia, né? Porque é claro que hoje aqui não dá tempo de eu falar dos grandes aprendizados de cada planeta com a Lua. Mas eu estou dando essas dicas, né? Depois a gente pode, quem tiver perguntas, a gente pode falar. E terminando essa parte da Lua, tem mais um planeta que também pode causar principalmente ansiedade, que é Urano. Pode causar ansiedade e agitação. Então, se ele está perto da sua Lua ou em algum diálogo tenso, pode ser uma pessoa que seja muito imprevisível, que seja meio de lua, assim, que tenha muitas alterações de humor e muita agitação, principalmente em situações em que ela não tem o controle, que ela não sente que ela está livre, né? Se ela se sentir sufocada. Então, pessoas que tenham essa configuração precisam de espaço e precisam respirar. Então, para essas pessoas, exercícios de respiração são muito importantes. Caminhadas e corridas ao ar livre, que você tem essa vazão, né? Você se sinta no espaço aberto, ajuda bastante, né? Já é um primeiro ponto. E como tem muita agitação, se você conseguir fazer atividades físicas mais vigorosas, porque tem algo muito inquieto ali, né? Aquela pessoa que talvez fica lá mexendo a perna, tá sentada, não para quieta, né? E entender que, assim, talvez quem tem a Lua com Urano não vai conseguir ficar sentado meditando paradinho meia hora. Vai ter que meditar andando, dançando, né? Não dá para forçar. Meditação ativa, né? Provavelmente vai ter dificuldade de ficar ali, né? Uma pessoa que vai ter um tempo, assim, de concentração mais curto, né? Então vai precisar adaptar, variando, assim, né? Os estímulos. Que legal. Então, você vê que só com isso a gente já tem, assim, vários cenários, né? E quem quiser pode ir compartilhando aí nos comentários também, quem tiver mais dúvidas. Que eu acho legal, né, Ni? Como é um processo muito legal mesmo de autoconhecimento, porque você, a partir disso, você fala assim, opa, peraí, acho que me identifiquei com alguma coisa aí. Aí você vai lá entender o seu mapa ali e tal. Às vezes só pela, você não tem nem o seu mapa, mas você começa a entender, fala assim, nossa, isso talvez conversa com o que acontece comigo, com o que eu sinto. E outra coisa que eu acho super legal é você não se conformar. Não é você fechar um diagnóstico, né, gente? Não é isso. Você, Não. nossa, traz, acolhe, caramba, entendi. Talvez seja isso que acontece comigo. E aí você vai buscar alternativas para viver bem, né? Para o bem viver. Porque às vezes a gente, por não se conhecer, a gente está num sofrimento tão profundo, e acha que não há alternativas de melhorar a nossa vida. Então é muito legal a gente se conhecer, entender esse momento, o que eu sinto. Uau! Então há saídas, há alternativas. Eu posso melhorar a minha saúde mental. Reconhecer muitas vezes que nós temos aqui, e todos nós temos muitas dificuldades. Sim, e esse é o primeiro passo, né? A gente se conhecer e não entender isso como uma sentença, né? Isso faz parte de um aprendizado. É que nem a gente olhar, por exemplo, o nosso código genético, tá ali. Mas como a gente vai usar e o que vai ser expressado ou não, depende das nossas escolhas. Então a gente tem total livre-arbítrio, a escolha é sempre a nossa. O que fazer com aquilo? Então, por exemplo, a Lua Plutão, que na minha opinião é um dos maiores desafios. Tá. Eu vou fazer, um castigo? Não. Mas o que eu vou fazer? Vou me cercar de todos os cuidados possíveis e vou passinho por passinho, entendendo como lidar, porque é uma grande potência. Aí que é o ponto. Quem tem, agora eu vou falar do lado bom, quem tem a Lua em Plutão tem uma grande potência intuitiva, enorme, e muita empatia para lidar com pessoas que estão em sofrimento. Porque existe uma memória de sofrimento muito grande, então existe um acolhimento, né? São pessoas que são muito, muito empáticas e que têm uma perspicácia para captar, assim, sabe, as emoções das outras pessoas, para captar a emoção do ambiente muito forte, né? Então, tudo tem seu lado bom. Lua Netuno, por exemplo, uma grande inspiração, muita sensibilidade, empatia também, e potencial espiritual, né? De canalizar o seu mundo emocional para um serviço espiritual.
Isso é bastante forte. Com Saturno, o potencial é de você ser aquela pessoa que vai ter maturidade, vamos supor, no momento de crise da família. Você pode ser aquela pessoa que vai ter um pouco de sangue frio e maturidade para conduzir as coisas, porque alguém precisa fazer esse papel. Então pode ser você, por exemplo. Com Urano, a sua virtude é que você pode ser aquela pessoa que consegue romper padrões da família. Sei lá, todo mundo está fazendo sempre a mesma coisa, está sofrendo, e você é aquela pessoa que consegue falar, não, vou fazer diferente. Então, olha só como tem o lado bom. Tudo tem os dois lados, né? É a gente entender como dançar, né? Com cada ritmo, assim. Então, isso que é o mais importante, né? Que lindo. Senão a gente se conforma com o ruim, né? Ah, é assim mesmo. Porque eu vi que a minha lua é lá, e aí o A culpa planeta. é da minha lua. Eu vou ficar aqui, né? Não, Deixa eu ver aqui, ó. A Lívia colocou, eu acho que tenho até Plutão retrógrado próximo à Lua. é isso mesmo, Li. É isso mesmo. Então, assim, ó, é o aprendizado. Vamos lá, é com emoção. É com emoção. Então, é todo o respaldo que você puder, né, ter se cercar dos cuidados, né, porque isso exige mesmo um esforço numa equipe mesmo, né, você precisa de uma equipe de apoio, porque a potência é muito grande. Os cuidados são proporcionais à potência que tem desse trabalho emocional, sabe? Que lindo. Que lindo. Lívia, É você como vai se a gente fosse. falando, eu vou ficando arriada aqui, sabe? Porque isso é tão poderoso, né? A gente está tão acostumado a ouvir coisas assim. Ah, é assim mesmo. Não se conforma com isso. Ah, e de repente fala assim, cara, eu sou uma potência. Eu tô aqui me descobrindo, me autoconhecendo, eu tô sentindo tudo que eu tô sentindo. Eu falo assim, uau, eu tenho um monte de coisa para fazer e eu tenho uma rede de Sim. apoio, né? É isso, a gente vai se abrindo, a gente para de ficar no casulinho e expande isso. É Sim. lindo isso. É muito lindo. Exatamente. Por isso que eu queria trazer esse tema, né? E quando a gente está falando da Lua, um outro ponto importante para a gente olhar é a casa que ela está no mapa. Hoje aqui a gente não vai ter tempo de ver uma por uma, mas eu queria destacar, inclusive foi uma pergunta que foi feita aqui pelo Instagram. Ó, Lívia, força, isso aí, Lívia. Vamos lá. Tamo junto, tamo junto. Tamo Cada um no seu junto. desafio. Uns maiores, outros menores, mas tamo junto. Tamo junto. Que a pergunta que foi feita é assim: há uma casa específica que mostra a saúde mental ou tem mais a ver com as tensões no mapa como um todo? É claro que é importante ver o mapa como um todo, mas tem 3 casas. Tudo que é de água, o elemento água, ele, como está ligado às emoções, se a gente tem muita água no nosso mapa, a gente está mais vulnerável, né? Porque a gente é muito mais sensível ao nosso mundo emocional. Então, da mesma forma que a Lua, nos signos de água, ela fica mais vulnerável, se você tiver muitos planetas, ou a própria Lua, ou o Sol, que são as casas 4, 8 e 12. Eu até queria fazer um teste, eu acho que eu não vou conseguir, deixa eu ver se eu consigo. Para quem está aqui, como isso vai ficar gravado, eu deixei pronto um mapa. Deixa eu ver. Eba, dá para ver. Vocês estão vendo aqui? Sim. Eba, que Ai, bom. gente, é muito chique isso. Muito chique. Então aqui, assim, cada site, o desenho vai ser um pouquinho diferente, mas só para ter uma ideia, que eu queria mostrar onde a gente acha o ascendente. É aqui do lado esquerdo do mapa, geralmente tem uma setinha. Então aqui marca o ascendente e a casa 1, a casa 1 é essa primeira fatia, embaixo dessa flecha. Então a partir daí a gente conta 1, 2, 3, até chegar na 12. Então, se a gente for olhar, como eu falei, essas casas mais delicadas, elas são a casa 4, que é essa daqui, né? Que seria a quarta fatia a partir da setinha. A casa 8, que é esta daqui. E a casa 12, que é a última aqui antes da setinha. Então, se você tem, que nem esse mapa, é o mapa do momento da nossa live aqui. Por exemplo, se fosse uma pessoa que tivesse nascido nessa hora, teria várias questões para a gente olhar para a saúde mental. Então, né, porque ela tem a Lua lá na casa 12, assim como você, cá, tem a Lua ali.
Tem um Marte lá embaixo na casa 4, tem o Mercúrio na casa 8. É claro que assim, a gente teria que analisar mais profundamente os planetas, mas no geral, quem tem planetas ali nessas 3 casas já indica, deixa eu voltar aqui para mim, já indica que existe uma vulnerabilidade maior porque tem conteúdos inconscientes. Na casa 4, inclusive, a gente fez o workshop, né? Se a gente for falar em termos psicológicos, a casa 4 fala de conteúdos inconscientes familiares. Pode ser da infância, da vida intrauterina, intergeracional, né? Uma questão mais sistêmica. Então, quem gosta de fazer constelação, quem tem muitos planetas na casa 4, é muito legal fazer constelação. As casas 8 e 12, eu diria que são as mais delicadas para a saúde mental, porque ela fala das nossas sombras, dos nossos medos, nossas memórias traumáticas, às vezes nem desta vida, né? Então toda a nossa bagagem que a gente não faz nem ideia, tudo que está no iceberg que a gente não enxerga, né? Então, quem tem muitos planetas ali, ou principalmente a Lua ali, ou o Sol, é muito importante que se dedique à terapia, pelo menos uma fase da vida, para se conhecer. Porque, olha, tem um tesouro ali escondido, tem muitos conteúdos inconscientes para trabalhar, né? Padrões que, se a pessoa não se dá conta, ela vai ficar no piloto automático. Ela não vai entender por que certas situações da vida se repetem. Por que ela encontra sempre o mesmo tipo de pessoa? Só muda o endereço, mas a personalidade é a mesma. Porque tem algum padrão dela que ela ainda não se deu conta, né? E que a vida está tentando falar, ó, presta atenção nisso, vamos trabalhar. Então, essas pessoas são grandes candidatas a essa busca da terapia e essa maior sensibilidade. E principalmente das casas 8 e 12, se você, por exemplo, tem filhos que têm essas casas cheias no mapa, esteja muito atento, porque a vulnerabilidade para questões mais sérias, né, de transtornos, como o transtorno bipolar, enfim, depressão profunda, quadros mais sérios mesmo, que exigem um cuidado integral, geralmente estão ali, né? Não é uma regra, tá? Não é uma sentença que eu estou dando, mas geralmente tem alguma questão ali que precisa ser olhada com muito cuidado, muito carinho, e que vai precisar de todo, né, assim, provavelmente a medicação, junto com a terapia, enfim, todo um processo, né? Mas é legal a gente olhar e acolher, porque quem não tem isso no mapa, vai falar, imagina, essa pessoa está sofrendo à toa, isso é falta de trabalho, né? Sei lá, a gente ouve tanta coisa, é frescura. Não, não é, porque você não sabe o que aquela pessoa está vivendo, né? O que ela trouxe de bagagem. Então, essas 3 casas, né, respondendo à pergunta, elas são as mais delicadas e mais sensíveis justamente porque elas falam desse mundo invisível, que a gente nem a gente sabe o que tem aqui dentro. Que lindo, que lindo, que lindo. Gente, percebe assim, quanta coisa que às vezes a gente acha, a gente coloca como uma sentença, né? Ou como uma coisa ruim, na verdade é um processo muito, muito lindo de autoconhecimento. E esse olhar também que a gente vai despertando para o próximo. Então, eu falo assim, opa, peraí. Então, pode ser que não seja uma cura. Pode ser que não seja uma pessoa que está desocupada. Né? A gente vai quebrando os nossos preconceitos e preconceitos. E é isso, a gente vai ampliando o nosso olhar, né, Ni? Sim, sem dúvida nenhuma. Isso realmente é muito importante. Se vocês perceberam que eu falei das casas e dos signos da lua de água, né? Que são onde tem a maior sensibilidade, quem tem muita água no mapa, ou mesmo quem tem sol num signo de água. Sol em Câncer, Sol em Escorpião, Sol em Peixes, né? O ascendente também em menor grau, mas ele também influencia. No geral, quando a pessoa tiver, por exemplo, num momento muito difícil, a gente sempre fala aqui, busque ajuda, né? Porque o que acontece? A gente mergulha nessas águas, esse mergulho pode ser muito, muito fundo. A gente vai lá para o fundo do poço, que é importante, a gente precisa limpar esse poço para a água entrar e ficar limpinha, mas a gente precisa voltar para a superfície como? Né? No que for possível para cada um. Primeira coisa, trabalhando o elemento terra, que é o que? É o concreto, é as sensações, é o meu corpo, são os meus pés no chão, pequenas coisas, às vezes. O meu pé tocando no chão, a respiração. Eu olho, abro o olho,
eu vejo o que tem ao meu redor, eu sinto o carinho no meu pet, a textura dos pelos. Então, estou falando de coisas muito bem pequenas, mas que não são tão pequenas, e trazer para a terra, né? Trazer para o concreto, para o corpo. E veja no seu mapa onde está a sua Vênus. Porque ela pode te ajudar. É um dos planetas, né, que dependendo do mapa da pessoa, se ela está, dependendo do signo que está, pode ser um caminho. Então, é um dos caminhos de ajuda, né? Porque a Vênus fala do amor, fala dos afetos. E não é só de relação romântica, não. É de nós aqui. É Vênus, nós duas, né? Essa troca, as amizades, as relações com, né? Enfim, colegas de trabalho. Quem você tem afinidade, troca. Isso também é um outro ponto legal para trabalhar. E Vênus também fala das sensações do nosso corpo, do que a gente gosta, do que nos dá prazer, né? Seja uma comida gostosa, um aroma gostoso, enfim, é uma contemplação, contemplar a beleza, o belo, isso é Vênus. Então, fazer um exercício de ter, por exemplo, olha, tenho esse quadro aqui na minha casa, essa imagem, que quando eu olho me traz paz. Então, coloque ali, né? Enfim, todas essas dicas para você admirar a beleza ou trabalhar suas relações ou as suas sensações. Veja o que é possível naquele momento, né? E também veja onde está o signo de Touro, porque também pode te ajudar. Touro e Libra, que são signos regidos por Vênus, eles falam muito tanto do corpo, das sensações, quanto das relações e da beleza. Então, dependendo do setor que tiver no seu mapa, né, você pode fortalecer esse lado para te ajudar a sair um pouquinho do poço, só respirar puro para depois você ter fôlego para voltar, né? Então isso é muito importante. Até eu vi aqui, a Luciana, oi Lu, meu Sol e minha Vênus em Câncer, e lasqueira, é muita água. É muita água. É importante você. A lua aí, talvez eu não lembro como é que é a sua lua, que eu já li seu mapa, mas ela pode dar um bom contraponto ali, né? Mas trazer para a terra. Então, essa é uma grande dica. Quando tem muita água envolvida, traz para a terra. E é interessante que, se a gente for ver, por exemplo, quem é muito câncer, se a gente for pensar em água. Câncer, que é essa questão mais maternal, com a família, um apego muito grande. É legal a gente trabalhar o oposto, que é Capricórnio, que é uma terra, que é de a gente olhar para o mundo e falar assim, nossa, o que eu quero fazer lá fora? Além da minha família, eu quero trabalhar com alguma coisa, o que eu quero realizar? Né? E de uma visão muito prática. Quem por exemplo, com lua em escorpião, não tem desafios com escorpião, vai para o oposto que é touro, que é o corpo, sensações, o toque, né, com os nossos sentidos, com a natureza. E quem é de peixes, tem uma outra terra te esperando que é virgem, né, que é o oposto a peixes. E virgem fala do quê? Do fazer, do servir, de você realizar tarefas domésticas, você lavar uma louça, de você fazer alguma coisa assim muito prática e que vai te trazer para aqui e agora. Você levar seu cachorro para passear, sabe assim? Preparar uma comida e olhar os seus, né, ver a sua rotina, seus horários. Isso tudo ajuda muito, né? Ajuda bastante. Um outro caminho também, além da Terra, por exemplo, todas essas sugestões que eu falei, pode ser que algumas pessoas tenham esses pontos no mapa também em desafio. Tá tudo certo, não sem pânico. Então tem outro caminho, que é trabalhar o elemento fogo, ou seja, é a nossa energia mais vital, né? A fonte do nosso ser, que seria o nosso sol, primeiramente, né? O nosso espírito. Veja como está no seu mapa o seu sol, veja como está o signo de Leão, que é associado ao sol, porque também podem ser saídas para isso, né? Que quem você é, assim, mais fundo do que essa bagagem, tem um ser ali que é imortal. E aí a gente vai nessa fonte. E se isso ainda for desafiador, vá no planeta Júpiter do seu mapa, que Júpiter fala da nossa fé,
do nosso entusiasmo, que é a sensação da gente ter Deus dentro de nós, né? Independente o Deus eu falo divino, universo, né? Assim, como você se conecta. Mas é a gente acreditar em alguma coisa. Que lindo. Esse fogo da fé. Então a gente pode usar primeiro, sei lá, uma vela, quem gosta dessa imagem. Acenda uma vela e olhe para aquele fogo, né? E sinta isso acendendo dentro de você. De repente, alguma causa que você simpatize, que você goste, acredite, que você queira contribuir, enfim. Eu só estou dando essas ideias, né, para a gente entender que existem vários caminhos para nos ajudar quando tá assim, tá pegando, sabe? Quando tá muito puxado, a gente precisa respirar um pouco. Então, tá bom, vamos para esses caminhos para trazer um equilíbrio, né? Que lindo, que lindo, que lindo. Há alternativas, né? Que Sim, bonito. sempre há. Isso isso é uma provocação, né? Ah, não colocou aqui, eu entrei em uma aula de dança. É isso aí. Eba! É isso aí, que bom, ó, trazendo para o corpo, isso aí. Sai um pouco dessas águas todas e vem para o corpo, muito bom. Como eu me coloco no aqui e agora? É trazendo para o concreto, né? É Sim, sentindo mesmo, eu tô aqui nesse momento, nesse planeta. Então, deixa eu sentir meus pés no chão, deixa eu sentir meu corpo. E é isso, né? A Cá colocou, eu sim, adotei um dog, né? Isso aí, olha ótimo, aí. Que belo ótimo, faz trabalho. muito bem. Faz muito bem, porque vai te ter a disciplina de ter que passear com ele todo dia, tem que alimentar o carinho, enfim, tudo isso faz muito, muito bem. E é claro, né, a gente está falando aqui, para a rigidez também, né, porque esse carinho, né, é muito bom, amolece a gente, sem dúvida nenhuma, né. E é claro, né, Cá, a gente está falando aqui para quem está em condições de buscar essas saídas por conta própria, mas dependendo da configuração, a pessoa primeiro precisa de um pronto-socorro. Então, eu falo, olha, eu preciso tomar uma medicação, preciso fazer uma terapia para eu ter condições de fazer isso. E tá tudo certo. Porque às vezes você precisa primeiro, né, o corpo não tem nem energia para isso. Então tá. Tem que Então, preciso equilibrar, de né, ali, ajuda. abastecer ali, que senão não consegue fazer nada mesmo. Exatamente, exatamente. E a Lívia falou que não tenho nada de fogo no mapa, onde compra? Lívia, eu também tenho um pouquíssimo fogo no mapa, então assim, quem tem pouco fogo no mapa tem uma tendência a ser um pouquinho mais, não melancólico, assim, né? Ah, a dica é a gente usar a nossa criatividade, porque o fogo está muito ligado com a gente criar, né? É o primeiro elemento, é o elemento que cria. Então, seja assim um hobby, né? Você vai pintar, desenhar, enfim, fazer algum tipo de arte, trabalhar com as suas ideias, isso pode ajudar bastante. E de novo concretizar, né, Ni? Porque você tem que colocar isso no concreto, né? Que demais Isso. isso, é verdade, né? Você colocar ali, porque quando você está pintando, desenhando, dançando, mexendo com qualquer coisa de arte, né? Um teatro, de alguma forma você está concretizando algo. Sim, você Está está colocando expressando aquilo, né? Colocando isso em movimento. aqui, legal, né? E isso, né? Exatamente. Nisso, nessa energia do corpo, você está provocando uma energia, um calor, né? Você está acessando. Que demais. Não, Mas eu é imagino que muito. não deve ser fácil. Porque você tem que dar uma Não, forçadinha. eu falo por experiência própria, eu tenho pouco fogo no mapa, então às vezes para tomar iniciativa é difícil, demora e tá tudo. Então isso também faz parte do nosso ritmo, né? Não dá para eu ser alguém diferente de quem eu sou. Eu posso ir trabalhando, mas eu entendo que né, quem tem pouco fogo precisa de um tempo para fazer as coisas, não vai assim, tipo, ai, já vou fazer. Precisa de um tempo de maturação e tá tudo certo, faz parte desse ritmo, né? Coloca um propósito e vai. Sim, Dando sim, seus pequenos passos, como a gente fala, né? Contínuos, sim, constantes, pode ser pequenininho, mas vai. sim, Que com legal, certeza. que legal. Tem uma pergunta que foi mandada pelo Instagram, cá, que uma pessoa perguntou assim: por que os virginianos são tão autocríticos? Estou tentando relaxar mais.
Pois é, e já é o outro lado da moeda, né? A gente estava falando da supersensibilidade, por exemplo, de peixes, e do outro lado da moeda a gente tem virgem, que é uma visão bem prática, pragmática e bastante exigente, perfeccionista. Então, eu recomendo, vá para peixes, né? É sempre essa gangorra. A gente não tem o yin e o yang, a gente não tem os Legal, opostos. que legal. Se a gente está muito uma coisa, pensa no signo oposto e trabalha isso um pouco para ter um equilíbrio. Então, quem é muito virgem, ou seja, tem um perfeccionismo muito grande, se cobra muito e cobra muito dos outros, se exige demais, quer tudo sempre perfeito. O que é trabalhar mais em peixes? É trabalhar o seu lado espiritual, é meditar, é fazer yoga. São só exemplos, né? Mas tudo isso trabalha a nossa sensibilidade, trabalha a transcendência. É você contemplar, fazer exercício de contemplação, ficar em silêncio, curtir uma música, por exemplo, sem se cobrar de nada, né? Você apreciar as coisas. E ter um tempinho para você se retirar das tarefas. Sabe assim, você tirar, não tem que seja 10, 20, meia hora. Você fala assim, nossa, agora eu não vou fazer nada. Vou desligar meu celular e vou colocar aqui uma música e vou ficar só aqui de olho fechado. Né? Não importa o que você faça, mas aí você vai pro outro caminho. Deixa eu ver A aqui. virginiana raiz, né, Cláudia? E a Carica colocou aqui uma notinha antes. Putz, cadê o fogo? Sou mega indecisa. Que o fogo, ele justamente tem essa presença da iniciativa, de você ir, começar e fazer. E quem não tem fogo, demora para pegar no tranco. É que a gente fica muito aqui, né, Ni? Fica muito aqui no cabeção, né? E a gente tem que tirar isso e colocar em ação e movimento, que é a criação, né? Ok, você criou, mas a gente tá muito aqui, né, na cabeça, só na cabeça, na cabeça. Lógico, vai dar indecisão, vai dar medo, vai dar insegurança, vai trazer tudo, ansiedade, né? Por Sim, isso que é legal, às vezes uma forma de concretizar super simples é a gente colocar no papel a ideia, né? Tira do cabeção e põe lá no sim, papel. Você vai escrever uma lista gigantesca. Já é uma forma da gente começar a colocar esse movimento. sim, Talvez seja sem uma dúvida dica aí, nenhuma. simplesinha, É, mas poderosa. sim, é verdade, com certeza. Legal. E tem uma pergunta que é legal, que o pessoal mandou bastante Que pergunta na legal! caixinha Tô feliz. no Instagram. Eu até peguei aqui, deixa eu colocar. A pessoa escreveu: revisar, ignorar o tempo, exigir mais para se contentar com o que foi feito, são características de taurinos? Isso tá com mais cara de virgem, que a gente acabou de falar, né? O touro tem um ritmo mais lento, mas não é tão exigente quanto o virgem, mas é uma característica de signos de terra. Capricórnio também pode ter uma questão bastante exigente de querer fazer tudo direitinho, tudo certinho, né? E que pode levar a uma rigidez. Então, mais uma vez, é legal que essas duas perguntas têm a ver, que exaltam a terra. Mas se a terra estiver muito exaltada, põe água ali. Então, né, mais uma vez, o caminho oposto. Trabalha a sua sensibilidade. É sempre o equilíbrio desses temperos, né? A gente entender se está muito de um lado, a gente vai pelo complementar, que a terra e a água, eles se complementam, né? Assim como o fogo e o ar se complementam. Então, é por isso que é legal a gente se conhecer. Nossa, que signo que está minha lua? E, no geral, qual é o elemento dominante, né? Para você ver como que... E como eu falei, geralmente a água dominante, em questões de saúde mental, é mais delicada. Quando tem o ar dominante, pode não ser tão intenso assim, mas pode gerar bastante ansiedade. E às vezes questões, por exemplo, de déficit de atenção, onde os pensamentos eles vão a 1000 por hora. Isso pode Entendi. acontecer para quem tem muito ar, né? E a Cláudia, preciso de água. E Eliana, putz, difícil não fazer nada. Ela, que daí ela, no caso, não consegue ficar sem fazer nada. Então, são os exercícios, né? Você vê, cada um aqui, mesmo quem está assistindo, cada pessoa tem suas dificuldades que às vezes são contrárias, né? Mas deixa eu te falar uma coisa que é super interessante, como é legal esse processo de autoconhecimento, né? Eu tenho uma característica que eu sempre tive disso, né? Essa característica, e eu não entendi, eu achava que era esquisita.
eu preciso me retirar. Eu preciso, eu tenho uma necessidade, e não é que eu não gosto das pessoas, nada disso, mas eu preciso do silêncio, eu preciso me retirar, e eu sei que eu fiquei, eu sempre tive esse negócio, nossa, eu preciso, preciso, preciso. E quando caiu no meu colo, né, o yoga, e aí, mais intensamente, assim, entendendo e vivenciando isso, eu falei assim, nossa, gente, isso me apazigua tanto, porque é um momento que eu me recolho, que eu me retiro, e eu entendo, falo assim, Uhum. uau, eu sou uma pessoa de fazer muita coisa, mas chega uma hora que eu falo assim, chega, porque eu preciso sair de cena, que ninguém me encontre, e aí eu tenho aquele momento, falo assim, ai, que delícia, tô aqui comigo mesma, me retiro. E às vezes a gente não dá atenção para isso. A gente é muito impelido de ter que fazer, de ter que estar Sim. presente, e a gente não ouve essa necessidade nossa. Então, de repente, tem alguém aí que tem essa necessidade, você, ó, é super normal. E dê atenção a isso, que é importantíssimo. A gente, às vezes, precisa entender esse recolhimento. Como tem pessoas que já estão muito recolhidas e precisam se colocar em movimento. Então, né? São os opostos aí. É muito interessante. Sim. E é o equilíbrio, como você falou, né, Cássio, se não se importar, assim, eu só lembrei que no seu mapa você tem a Lua na casa 12. A casa 12 é a casa de retirar-se do mundo, da meditação, né, desse retiro mesmo. Então, para você, realmente é fundamental, né? Então, quem tem muitos planetas na casa 12 provavelmente vai sentir essa necessidade muito forte. Quem tem na casa 4 sente essa necessidade, mas de ficar em casa. Para tirar de casa é difícil, né? Então, Só entender que isso amarrado. faz só amarrado. Faz parte, né? É claro que tudo dentro de um equilíbrio, mas é saudável para aquela pessoa ficar mais tempo em casa, por exemplo, que é ali que ela se alimenta, né? A questão é encontrar o equilíbrio para ela sair um pouquinho, né? Não ficar intocada, Entendi. né? Mas, por exemplo, no seu caso, se retirar é muito bom, é muito importante, e principalmente você ir para longe, né? Quando você medita, você vai para outros universos, vai para outro, né? Maravilhoso. Eu era meio esquisito. Falo assim, nossa, eu não sou uma pessoa normal. Que falta de autoconhecimento essa, viu? Que demais, né? Pois é, não, exatamente. Né? Até a Elisete colocou aqui: tenho muita água, mas sou decidida. Que bom, talvez você tenha bastante fogo também. Né? Então, é porque a água, ela não traz. O ar é que pode trazer uma indecisão maior, né? Mas que bom que isso não acontece, né? Que legal. Eliana, preciso praticar o não fazer nada. É uma prática, viu, Eliana? É um treino. Daquele ciricutico, né? Preciso fazer alguma coisa, né? Eu sei, Eliana, eu sei. Ainda bem que nós temos nossos 5 minutos de meditação de vez em quando, né? Que bom. É verdade, não, com certeza. E uma coisa interessante, né, Ká, que eu comecei falando da Lua, que acho que é o ponto mais importante para a gente olhar para a saúde mental. E a Lua, ela é a nossa nutrição, é o que nos alimenta. Então, se a gente está tentando ser alguém diferente de quem a gente é, a gente vai começar meio que a murchar, né? Parece que alguma coisa não tá, a gente fica sem energia, porque a lua é o nosso alimento. Então, entender o signo que a lua está, a casa que ela está, a gente entende o que nos alimenta, né? E entender que cada pessoa, por exemplo, quem tem filhos, né, numa casa, uma família com 5, 6 pessoas, cada um tem a lua num ponto do mapa. Aí, cada um, você tem gente que quer ficar no quarto fechada, tem gente que quer ir pra rua, não quer voltar para casa. E assim, e quem é mãe, por exemplo, entender que nossas necessidades de cada um são diferentes. Né? Como que eu consigo acolher essas diferenças, entender que eu não posso forçar, né, por exemplo, uma criança que tem tudo na casa 4, a ir para o mundo, brincar sozinha. Não vai, ou ela vai sofrer muito. Né? Então, assim, esse respeito também à nossa natureza e, claro, tirar o melhor daquilo, que aquilo seja, nos alimente mesmo. Sim, sim. O nada também simboliza muita coisa. Nossa, e como simboliza? A gente acha que não fazer nada é perder tempo, né? A gente está muito doutrinado que sempre tem que fazer alguma coisa e produzir. Mas o nada, Sim. gente, é incrível. A gente precisa se acostumar com esses momentos do nada.
Que é aí que a gente dá vazão para descobrir quem nós somos, descobrir a bagunça que está aqui, de começar a questionar algumas coisas, né? De ir atrás de outras. É maravilhoso, é maravilhoso. É um desafio, Sim, né? É desafiador. Não é fácil, não. A gente brinca aqui, não é fácil, não, ficar sem fazer nada. Ainda mais nós que estamos sendo treinados a cada dia a fazer mais coisas, se manter sim, mais ocupados. Então, a gente tem que reaprender, reaprender. sim. Não, e o que é desafiador, né, por exemplo, que minha mãe falou de fazer nada, Eliana, é, eu conheço o mapa dela e sei que ela tem uma energia muito forte para fazer coisas. Então, assim, é importante, é claro, que ela sempre dê uma pausa, porque isso é saudável, né? Não dá para a gente ficar. Mas fazer, produzir, também é da natureza dela, né? Então, assim, encontrar esse equilíbrio, né? De falar, putz, para ela vai ser difícil parar muito tempo, né? Porque vai dar um ciricutico, mas um pouquinho, vamos treinar um pouquinho, né? Pode te fazer bem. Enquanto que tem pessoas que podem parar um tempão. O difícil é fazer alguma coisa. É, é verdade. Então, assim, e é muito complicado, né, quando a gente conversa sobre isso, de falar, caramba, e agora, como é que faz para a gente funcionar juntos, né? Por exemplo, quem mora na mesma casa, quem se É, relaciona, quem trabalha juntos, né? é. Você está falando aí, eu fico pensando em 500 mil coisas, que eu não estou com os mapas aqui ao meu redor, ainda bem, porque senão. Mas já me trouxe alguns insights aqui para dar umas olhadinhas aqui, porque cada ser é único. Então, você fala assim, como que a gente concilia tudo isso? Vai compreendendo, a partir da gente primeiro, né? A gente também vai entendendo onde nós estamos, os nossos limites, nossas necessidades, as nossas fortalezas. E a partir daí a gente vai também desenvolver esse olhar mais empático para os outros. Fala assim, caramba, se eu tenho essas necessidades, eu tenho esses Uhum. desafios, esse ser também tem, né? E a gente vai abrir espaço para essa observação. É muito lindo isso, é muito bonito. Sim, com certeza. É um exercício mesmo, né, de empatia, da gente se respeitar, respeitar outra pessoa, né? Entender, porque a gente não, por exemplo, tem configurações no mapa, às vezes eu olho quando eu vou fazer uma leitura e falo, nossa, eu imagino que seja difícil, mas eu não consigo ter ideia do que é para essa pessoa ter essa configuração, né? E aí, claro, como a gente já falou, eu queria repetir de novo, o mapa não é uma sentença e não é uma coisa assim, cravada. Inclusive, tem até uma pergunta, né, que foi feita. Deixa eu ver aqui se eu consigo achar. É possível prever como será a saúde mental e emocional ao longo da vida de uma pessoa? É possível a gente prever alguns ciclos que podem ser mais difíceis e ciclos mais fáceis, mas o que a pessoa vai fazer com isso, se ela vai aproveitar as oportunidades, depende do livre-arbítrio dela, das escolhas que ela fizer. Isso não está no mapa. Que lindo. O mapa não mostra essa dimensão. Aí, né, então, acontece, eu acho interessante, às vezes eu olho o mapa de pessoas, que é um mapa muito desafiador, muito mesmo, e eu tô de frente com a pessoa ali, eu vejo uma força, eu vejo uma desenvoltura, eu falei, uau! Né? Imagino eu com um mapa desse, não tinha saído de casa, assim, né? Eu quero dizer, de dificuldade. Então eu admiro muito, né? Porque foram das escolhas dela e cada um com o seu, isso não é superior ou inferior, né? É, mas uma coisa também que é aquele velho ditado, Deus dá o frio conforme o cobertor, o nosso mapa tem as configurações que a gente fez ali para experimentar o que a gente precisa. E não é nada além da nossa capacidade. Então, até para a gente ficar mais em paz. Mesmo as configurações que parecem, nossa, que troço horrível, que coisa difícil. Se tá ali, é porque você dá conta. Se não desse conta, não estaria lá. Que legal. É bem isso mesmo, né? E é um processo muito bonito de aprendizado, gente. É muito impressionante. De novo, eu vou falar porque eu estou num processo com a Nídia de tanto aprendizado. E eu lembro quando a Nídia olhou e falou assim: gente, a gente está em Vênus em 2020, né? Nossa, Karine, vai ser um ano para você na sua configuração. Eu falei: nossa, podia ser catastrófico.
Ela falou, antes, depois, ela, né? Lembra que você comentou assim, ia ser um ano dificílimo, né? Foi em 20, né? 2020, quando a gente começou. 21, Foi 21. 21. Isso, 21, foi 21, isso. E aí ela comentou, tal, vai ser um ano super difícil, mas tem oportunidades aí. Vai ser difícil, mas como que a gente vai enxergar as oportunidades aí? Então, depende do nosso, como o nosso olhar está programado, como a gente vai se programar para isso. Pode ser desafiador? É desafiador. É porque Sim, né? Eu falo isso bastante. É porque é. Mas como que eu aproveito esse desafio? Para aprender, para sim, crescer, para tropeçar, me ralar, mas levantar de novo. sim. Então é impressionante. Às vezes até para tirar a gente do fundo que não tá legal. Então, assim, nossa, agora eu enxerguei onde eu estou. Às vezes a gente está tão no buraco que você não enxerga que está no buraco. Aí de repente vem um mapa na sua frente. Aí eu falo assim, uau, você tá aí. O que você vai fazer com isso? Você vai se É. conformar ou você vai entender e a partir disso ter forças para dar a volta por cima, né? Para procurar ajuda, abrir espaços, como a Josi colocou aqui para gente, né? Entender que você tem uma rede de apoio gigantesca. E aí? Sempre. E isso é muito importante, falando, né, que o essencial são as nossas escolhas que determinam, as configurações estão ali, mas como elas vão ser vividas depende da gente. Mas, é claro, como eu falei, tem períodos que a gente chama de trânsitos, que eles são muito desafiadores. Então, vou dar um exemplo. Quem atualmente, por exemplo, tem Lua ou Sol em Capricórnio, nos últimos graus, sei lá, 20 e poucos graus de Capricórnio, agora deve estar sendo muito difícil. Porque Plutão está lá, ou seja, então o planeta está passando. Quando Plutão não está no seu mapa natal, mas ele está passando pela sua Lua, principalmente, são, sei lá, 2 ou 3 anos de morte em vida, porque você está se desmanchando e renascendo. Então, assim, especialmente nesses períodos, busque toda a ajuda possível, porque sozinho é muito desgastante. Então, se você já sabe, a gente consegue ver quanto tempo vai durar, né? Às vezes dura 1 ano, 2 anos. Se for possível, se organizar, falar, nossa, o que eu consigo fazer? Eu já consigo procurar, por exemplo, ajuda um psiquiatra, eu vou entrar com uma medicação, eu vou entrar com uma psicoterapia, vou fazer meditação, né? Principalmente Plutão, eu diria que é o mais desafiador. Quem tem Lua em peixes, eu, por exemplo. Agora, Netuno está lá na Lua. E pode trazer muita confusão. É como se assim o mundo do nosso inconsciente invadisse como um tsunami na nossa cabeça. A gente fala, nossa, parece que a gente está perdida, não sabe em que universo que a gente está. É difícil mesmo. Então, por exemplo, eu agora estou fazendo tratamento, entrei com a medicação, porque eu entendi que assim agora é um desafio muito grande. E se você faz sozinha, né? Minha tia também, você também, né, tia? Então, agora é um momento, assim, é muito intenso, e que a gente precisa de ajuda. Peça ajuda, peça ajuda. Não precisa sofrer sozinha, você não precisa dar conta sozinha, não é? Então, quando a gente fala que eu falei mais cedo, de Deus dá o frio conforme o cobertor, mas você vai pedir um cobertor, fala assim, ó, gente, tô com frio. Alguém me empresta um cobertor? A gente precisa falar, né? A gente precisa falar. Não é fácil falar, muitas vezes não é fácil pedir ajuda. Então, por isso que às vezes a gente fala assim, mas eu não estou passando por nada disso. A gente também precisa desenvolver esse olhar para que a gente consiga enxergar as pessoas que muitas vezes não estão sabendo como pedir ajuda, né? Então, a gente vai desenvolvendo e aí a gente vai acolhendo, vai amparando. Isso é bem bonito, é desafiador para a gente. Muitas vezes a sua mão vai estar estendida ali o tempo inteiro, mas a pessoa ainda não está conseguindo enxergar que ela precisa de ajuda, mas você está ali. Então, para a gente não desistir dessas pessoas, a gente amparar, estar por perto, o melhor que a gente puder fazer, né? Ter os recursos ali dentro do melhor que a gente puder, essa atenção, né? Desenvolver esse cuidado. E a gente, muitas vezes, que está passando por aquilo, entender que sozinho, como você bem disse, sozinho, a gente não vai a lugar nenhum. Se a gente não Não, e olha, pedir ajuda.
E às vezes é difícil, né? Por exemplo, acho que tem algumas terapeutas assistindo aqui a live. Quem é terapeuta como nós, a gente fala, não, peraí, eu vou conseguir, porque eu tenho os recursos, que nem eu tenho floral, eu tenho aromaterapia, eu tenho a dança. Então, vou dar conta. Às vezes não. Não E tá é? tudo bem, né? Esse acho que é um dos meus maiores aprendizados de falar, eita, nós, santo de casa não faz milagre, vou pedir ajuda aos universitários, né? Preciso continuar tomando tudo que eu tô tomando de floral e tudo, mas eu preciso de mais ajuda, porque realmente é muito desafiador, né? E é engraçado que eu dava esse conselho quando eu lia o mapa que tinha esse trânsito, mas eu esquecia de falar para mim mesma que eu estava vivendo isso também. Né? Então, entender que assim, não é fraqueza, não é incapacidade, não é que você falhou na vida, sabe? Falta de caráter, enfim. Não é nenhuma fraqueza você precisar desses apoios, né? Porque são essas sustentações que ajudam você a fazer esse processo de transformação. Porque quem está vivendo isso, seja no mapa natal, ou seja por esse trânsito, né, que a gente fala que é esse período, essa fase, o objetivo é sempre a gente se transformar, é sempre a gente aprender, né? Mas às vezes a gente precisa desses apoios. É que nem um exemplo que a gente deu outro dia, né, cá na leitura. Com a saúde física, a gente tira isso de letra. Então, por exemplo, se você tem uma lesão, tem um machucado, distendeu o ombro, você não vai resolver isso sozinha. Você vai no médico, você vai fazer uma fisioterapia. É normal, ninguém questiona isso. Com a saúde mental é a mesma coisa. Né? Estar com depressão é como estar com uma lesão, sei lá, na coluna. Você precisa buscar todas essas ajudas, e isso não tem nenhuma fraqueza, não quer dizer que você é uma pessoa menor, inferior, não. Pelo contrário, gente, nesse nosso momento, inclusive, é um ato de muita coragem, de muito alto amor, de muito autocompaixão, é uma força incrível. E a gente não faz ideia de que quando a gente procura essa ajuda, a gente acha que aquilo está acontecendo só com a gente. Não, não afeta ninguém, é só meu, é para mim. A gente não faz ideia de que a gente está afetando todo o nosso entorno. Então, quando a gente Sim. não aceita uma ajuda, não procura uma ajuda, a gente, de alguma forma, está afetando as pessoas que a gente mais ama. E quando a gente aceita essa ajuda, a gente aceita esse acolhimento, sabe? A gente fala assim, preciso sim, eu estou aceitando. A gente está fazendo um bem gigante para a gente, em primeiro lugar, e para aqueles que a gente ama também. Né? Porque Sim. todos se fortalecem, todos se fortalecem. É uma coisa incrível isso. Então, é bonito demais, né? Então, não se sinta de forma nenhuma diminuído, de forma alguma, de forma alguma. Pelo contrário, é uma fortaleza. De muito alto amor, é lindo, não é fácil, né? Por isso que cá estamos, porque somos as primeiras ouvintes, né, de nós mesmas. Então, a gente primeiro precisa estudar, primeiro precisa se ouvir, primeiro precisa se convencer disso. E quanto mais a gente falar, mais a gente ouvir, mais isso vai consolidando dentro da gente, fortalecendo a gente. É muito bonito. Sim. E principalmente, né, aqui a Josi falando, não fico sem as minhas terapias, e são várias. É isso mesmo. Geralmente não é uma coisa que vai solucionar o problema, são várias. E quando a gente começa a entender isso, a gente fala assim, gente, eu preciso desse, esse também. É verdade que cada uma cuida de uma parte, né? E assim, a gente está passando, né, Cá? Até queria, assim, hoje a gente não é uma live de previsões, mas como a gente entrou na questão da saúde mental, este semestre agora, principalmente em final de setembro e o mês de outubro, que é sincronicamente o período das eleições, que já é um período, assim, tá muito denso, enfim, coletivamente está algo muito, muito pesado. No céu, também não tá fácil. Né? Então, assim, eu não quero assustar ninguém, não é nada disso, mas só entender que, assim, é mais do que nunca é hora da gente pedir ajuda e se fortalecer, porque, assim, vai ser um momento de muita atenção. Imagina uma mudança querendo acontecer e tem estruturas cristalizadas que não querem, tanto no coletivo,
quanto dentro de nós, né? Então, Lívia, não se assuste, mas não é assim, não é uma coisa catastrófica do tipo, ai, Nostradamus. Mas é um momento onde a gente pode ficar mais sensível a isso, porque vai ter parte de nós que querem mudar e partes de nós que não querem de jeito nenhum arredar pé, né? Então, fica o convite, né, para vocês conhecerem várias técnicas de terapias e buscarem o que vocês se identificam mais. É bom que a gente tenha ali algumas semanas agora, vamos buscando, olha, o que me fez bem? Nossa, se foi essa massagem, foi a acupuntura, foi um floral, foi a yoga, foi a meditação, foi tudo isso. Então, sabe que eu consigo fazer tudo isso? Eu vou fazer um pacote aqui, vou fazer. Mas busque mais do que nunca essa fortaleza que ela vem de você conversar com outras pessoas a respeito, né? E ver que nós não somos as únicas que estamos passando por isso, né? E como eu disse, coletivamente é um momento muito, muito desafiador. E aí, o que a gente puder fazer para se ajudar é como assim, por exemplo, está frio. Você vai passar frio sem blusa? Não, vou colocar uma blusa, vou colocar um cachecol. É a mesma coisa. É como se fosse uma previsão de muito frio. E aí a gente precisa se agasalhar. Que legal. Boa, Ni, boa. Simplifica a nossa compreensão, né? A gente entender que tudo passa assim como o frio passa, mas aí como que a gente vai passar por esse frio? Como a gente vai passar por esse, né? Pois é, junta lenha para fazer uma fogueira, faz uma sopinha. Como a gente vai passar por ela? Então, a forma como a gente vai passar faz toda a diferença. Que demais, né? Que demais. Gente, eu não sei vocês, mas eu aqui, como sempre, né? Minha cabeça aqui fervilhando de coisas. Sempre com muitos aprendizados aqui. Eu vou sentindo, né, o que está acontecendo comigo. E respostas vão chegando, ou mais perguntas vão surgindo. Então, a gente deixa o espaço aqui aberto para vocês. Quem tiver perguntas, quiser saber um pouco mais, a gente se coloca à disposição. Então, vocês podem procurar tanto a Nídia. Nídia, se quiser passar o seu Instagram do Sopro, fica mais fácil de encontrar você, né? Ou também o seu particular, que você acha melhor. Quem quiser pode ser no que meu perfil é aberto, né? Eu até acabei entrando com ele hoje, mas minha página profissional é Sopro Terapias do Ser. Mas quem quiser pode me mandar mensagem por aqui, eu respondo sem problema nenhum. Estou à disposição. Que legal. Também aqui com a gente no Núcleo Tândava, também aqui a Márcia está aqui com a gente do Sattva, então fiquem à vontade para chamar a gente, o que vocês quiserem saber, recebam apoio, se sintam acolhidos, né? Não se sintam sozinhos nesse momento, que eu acho que é a mensagem principal que a gente quer trazer, principalmente nesse Setembro Amarelo, né? Estamos juntos, você não está só, há uma rede de apoio, né? Quer conversar, quer se abrir mais, então procure, né? Nós somos muitas pessoas que estão aqui realmente à disposição para te ajudar. Talvez a gente não vai resolver, porque nós não vamos resolver, mas nós estamos aqui para te apoiar e junto com você, talvez aí encontrar caminhos para que você consiga aí ver uma luzinha no fim do túnel, se fortalecer, e assim é. Sim. Né? E assim é. Que lindo, Ni. Gratidão, Ni. Gratidão por nos ensinar muito obrigada. tanto. Gratidão a todos que estão aqui, que passaram por aqui, que vão chegar também. Obrigada mesmo, de coração. A gente vai voltar semana que vem com mais uma live especial desse mês, mas abrimos os trabalhos aqui com esse assunto que é infinito. É lindo. Infinito. Né? Que lindo, que lindo. Um beijo, Ni. Obrigada. Um beijo para todos. Gente. Muito obrigada. Muito obrigada a todo mundo que estava aqui com a gente. Sintam-se acolhidas, abraçadas. Estou muito feliz. Obrigada, Cá, pelo carinho. Obrigada. Beijo, 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 beijo. Beijo.